Uma boa noite, amados amigos, irmãos. Estou aqui para fazer mais um estudo da Palavra do Eterno, na qual um estudo que tem muitas contradições também, né? Tem muitas polêmicas. E aqui na minha mão está um livro, Vidas e Ensinos, da Casa Publicadora Brasileira, da cofundadora do Advento, da Adventista do Sétimo Dia, Ellen White. E aqui na minha mão tem esse material. E aqui eu vou começar fazendo uma leitura na página 45, que começa dizendo assim: nosso cálculo do tempo profético era tão simples e claro que mesmo as crianças poderiam compreendê-lo e contar da data do decreto do rei da Pérsia, como se encontra em Esdras 7, o qual foi prolongado no ano 457 a.C. Acreditava-se que os 2300 anos de Daniel 8:14 terminaria em 1843. De acordo com isso, aguardávamos a vinda do Mestre no fim deste ano. Ficamos extremamente decepcionados quando o ano terminou e o Salvador não veio. Não se percebeu a princípio que, se o decreto não tivesse sido emitido no início do ano 457 antes do Messias, os 2300 anos não se completariam no fim de 1843. Verificou-se, porém, que o decreto havia sido prolongado próximo do fim do ano 457 antes do Messias. E, portanto, o período profético deveria chegar ao outono de 1844. Portanto, a visão do tempo não havia tardado, embora parecesse que sim. Aprendemos a confiar nas palavras do profeta. Portanto, a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperá-lo, porque certamente virá, não tardará. O Eterno experimentou provou o seu povo com a passagem do tempo em 1843. O erro cometido na contagem dos períodos proféticos não foi logo descoberto, mesmo por homens instruídos que se opusessem às opiniões dos que esperavam a vinda do Messias. Os estudiosos declararam que o Sr. Miller estava certo em seu cálculo relativo ao tempo, embora discordassem dele. Aqui, mais abaixo, nos diz: nossa esperança se centralizou então na vinda do Mestre em 1844. Esse era também o tempo para a mensagem do segundo anjo, que voando pelo meio do céu clamou: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Aquela mensagem foi pela primeira vez proclamada pelo servo do Eterno no verão de 1844, e como resultado dela, muitos abandonaram as igrejas caídas. Então aqui esse material, amado, ele vem dizendo que os pioneiros, né, os cofundadores do Advento, Ellen White, o Guilherme Mille, entre outros, ali tinha vários grupos de pessoas, metodistas, luteranos, batistas, né? E ali eles esperavam a vinda do Mestre, do Salvador, no ano de 1844, baseando-se pela profecia de Daniel 8:14, das 2300 tardes e manhã. Mas ele esperou, o ano chegou, o tempo da profecia chegou e o Salvador não veio. Mas um certo pioneiro, ele teve uma revelação que aquele ano não se referia à volta do Mestre, mas sim à sua entrada no santuário celestial, no lugar santo dos santos. Mas o que diz as Escrituras? As Escrituras, será que está de acordo com o que diz os escritos da senhora White? Nós vamos ler mais alguma literatura e por fim nós vamos entrar nas Escrituras Sagradas.
para ver o que é que diz as Escrituras. Aqui eu tenho mais um material dela, o livro Eventos Finais, da Casa Publicadora Brasileira. Se algum dos irmãos, alguns amigos quiserem adquirir esse material, pode estar procurando qualquer associação adventistas ou CELS, que é lojas adventistas, que só vende materiais adventistas. Aqui neste livro Eventos Sinais, na página 135, está escrito dessa forma: o selo do Eterno. Logo que o povo do Eterno estiver selado na fronte, não é algo, nem algum selo ou marca que podem ser visto, mas é consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo do Eterno estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. Mas embaixo diz: o selo do Eterno vivo é colocado nos que guardam com zelo o sábado do Criador. Isso está aqui embaixo. Você pode estar olhando, ó. O sábado só será colocado em quem guarda o sábado com zelo. Vamos para mais alguma leitura. Aqui diz: os que querem ter o selo do Eterno na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. Os que querem ser selados precisam guardar o sábado do quarto mandamento. Mas diz também: a verdadeira observância do sábado é a lealdade, é o sinal de lealdade ao Criador. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. A observância do memorial do Criador, o sábado instituído no Éden. O sábado do 7º dia é a prova de nossa lealdade ao Criador. Mais para baixo diz: o selo do Criador jamais será colocado na testa de homens ou mulheres impuros, jamais será colocado na testa de homens ou mulheres cobiciosos ou amantes do mundo, jamais será colocado na testa de homens ou mulheres de língua falsas ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante do Criador. Mais para frente, meus amados, aqui na página 138, está escrito desta maneira: João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância deste dia é o selo da besta. Está escrito aqui: a observância deste dia, o primeiro dia, é o selo da besta. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Está escrito aqui. Aqui diz que quando a prova vier sobre todos, a marca da besta, aqui diz que a marca da besta é o domingo. Está escrito aqui. Vamos ver mais. O sinal ou marca do Eterno é revelado na observância do sábado, o memorial da criação. A marca da besta é o oposto disso, ou seja, a observância do primeiro dia da semana. A todos os pequenos, os grandes, faz que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte. As pessoas não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado. Entendeu, meus amados? E tem mais: ninguém recebeu até agora o sinal da besta. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não será até que saia o decreto, compelindo as pessoas a adorar este falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. O Criador concedeu aos seres humanos o sábado como sinal entre ele e eles, como uma prova de lealdade deles. Os que, na grande crise que está diante de nós, depois de receber iluminação,
quanto à lei do Criador, prosseguissem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da lei do Criador, receberão o selo da besta. O sábado será a grande prova de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertida. Quando sobrevier aos seres humanos, a prova final será traçada a linha divisória entre os que servem ao Criador e os que não servem. Meus amados, aqui está escrito no livro Eventos Finais, da Senhora White, cofundadora do Advento, profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não estou aqui para falar contra os adventistas, nem falar contra eles. Mas eu estou aqui para mostrar o que realmente eles acreditam e o que está escrito nas Escrituras. Eu fui adventista do Sétimo Dia por alguns 3 anos, mas eu não estou rebelando contra as doutrinas ou contra ninguém. Simplesmente eu estou querendo mostrar o que está escrito nos livros da Senhora White. Então, meus amados, vamos ver o que diz as Escrituras. O sábado realmente é o dia de observância do Criador. Sim, Ele deixou o sábado para que possamos trabalhar durante todos os 6 dias e o 7º dia descansar de todas as obras que fizemos, porque Ele assim descansou. Agora vamos para as Escrituras. Vamos abrir a nossa palavra aqui no livro de Hebreus. Vamos ver se as Escrituras estão realmente concordando com o que diz a Senhora White. Hebreus capítulo 1, no verso 1 e diante nos diz: havendo o Criador antigamente falado, muitas às vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, para quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à cresta da majestade nas alturas. Aqui o texto diz que o Pai, ele falava antigamente pelos profetas, Moisés, Josué, Elias, Jeremias, mas hoje ele fala através do seu Filho, da natureza e pela sua palavra, as Escrituras. Vamos para o livro de Hebreus 4, 14 e 15. Nos diz, Hebreus 4, 14 e 15. Está escrito assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, o Messias, o Filho do Criador, do Eterno, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Então aqui o texto começa dizendo que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e que ele penetrou os céus e está à destra da majestade nos céus. E o texto também diz que como um de nós ele foi tentado em todas as coisas. Então isso provavelmente quer dizer que como um ser humano comum, como nós, é tentado em todas as partes, ele também foi tentado. Quando o inimigo falou, se tu és filho do Criador, transforma essa pedra em pão e come, ele poderia fazer aquela pedra virar o pão e cometer o pecado. Se prostrar diante do inimigo para que o inimigo desse todos os reinos. Mas ele confiou e ele estava ligado ao Eterno. Mas vamos para mais texto. Hebreus 8, 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus,
à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Eterno fundou, não o homem. Aqui o texto está dizendo que nós temos um sumo sacerdote que assentou-se no santuário à destra do Criador. Subiu aos céus e está intercedendo por cada um de nós diante do Criador. Vamos para mais um texto, 2, para a gente finalizar essa parte. Hebreus 9, 11 e 12 diz: mas vindo o Messias, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, nem bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aqui o texto diz que ele subiu aos céus, tendo feito uma eterna redenção, não pelo sangue de bodes ou carneiros, mas hoje pelo seu próprio sangue, o sangue expiatório. Vamos para mais um texto, meus amados. Está em Hebreus 9, 24, que nos diz: porque o Messias não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face do Pai. Então aqui nós vimos no livro dos Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo, que o Messias ele subiu aos céus para interceder como nosso sumo sacerdote. Sabemos que ele ressuscitou, subiu aos céus, foi glorificado, veio à terra, passou 40 dias com os discípulos e voltou para os céus. Subiu, penetrou os céus e hoje intercede por cada um de nós. Mas no livro da senhora White, Vidas e Ensinos, como também o livro História da Redenção, aqui diz que o Messias só entrou no Santo dos Santos no ano de 1844. Qualquer um adventista que você perguntar, eles vão afirmar que o Messias entrou no santuário celestial no ano de 1844. Que ele está realizando o juízo em 3 fases. Primeira fase, investigativo, comprovação e execução. Mas as escrituras não falam isso. As escrituras nos diz que ele entrou uma vez só no santuário, tendo feito uma eterna redenção. O seu sacrifício foi perfeito, expiatório no madeiro, e agora ele intercede por cada um de nós. O juízo virá sobre todos aqueles, independente se você esteja aceitado o Criador ou não. Todos nós comparecerão diante do tribunal, diante do trono do Eterno. Então, meus amados, as escrituras nos mostram que ele subiu aos céus como nosso sumo sacerdote. Por que os adventistas eles colocam os escritos de Ellen White acima das escrituras? Porque se as escrituras estão afirmando que ele subiu aos céus, tendo feito uma só redenção, não haverá juízo em 3 fases, mas é um juízo só. E os escritos dela falam que ele entrou em 1844. Todos os teólogos ou adventistas afirmam que o juízo é 3 fases. Então, se eles colocam os escritos da senhora White sendo verdadeiro, eles estão colocando os escritos, a autoridade dela, acima da autoridade dos escritos das escrituras. Então, e nós também vimos que no livro Eventos Finais, o selo do Criador é o sábado e que o selo da besta é o domingo. Mas vamos ver o que diz as escrituras. Vamos ver o que diz as escrituras, meus amados. Vamos abrir as nossas escrituras no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios 1, Efésios 4, capítulo 30. Efésios 4, verso 30. Nos diz: não entristeçais o Espírito Santo do Pai, do Criador, do Altíssimo, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfemas e toda malícia seja tirada de entre vós. Então o que o texto está dizendo, meus amados, Efésios 4, verso 30,
que o selo do Criador é o Espírito Santo do Pai, que nós temos que tirar tudo que é mal diante de nós, para que possamos receber Ele, a raiva, o ódio, as blasfêmias, as gritarias, as lascívias, tudo que nos afasta do Criador, nós temos que lutar para que possamos tirar. E o texto fala que o Espírito Santo é quem vai nos selar. O selo é o Espírito Santo. Vamos para 2 Coríntios, verso 1, 2 aos Coríntios 1, 22. 2 aos Coríntios, capítulo 1, no verso 22. Eu vou ler o 20 e o 22, o 21 e o 22. Nos diz: mas o que nos confirma convosco é o Messias que nos ungiu é o Criador. O texto diz: mas o que nos confirma convosco é o Messias, o que nos ungiu é o Criador, o Pai, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui está dizendo que o Pai ele nos deu o penhor do seu Espírito. Vamos para Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13, 14. Que nos diz? Efésios 1, 13 e o 14. Está escrito: em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão do Pai, do Criador, para louvor da sua glória. Então, ou seja, depois que nós temos crido no evangelho da salvação, aceitado e permanecido, tirando de nós, como a gente vimos, toda cólera, ira, inveja, nós somos selados com o Espírito Santo do Pai, da promessa. É o Espírito Santo que nos sela, nós somos selados no Espírito. Mas o livro Eventos Finais da Senhora White, ele ali diz que o selo do Criador é o sábado. Sabemos que o sábado é o memorial da criação. O sábado é o dia que o Criador estabeleceu. Isso está comprovado aqui. Vamos ler um texto aqui em Ezequiel 20, 12, que nos diz: também lhe dei os meus sábados, para que sirvemos de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou eterno, que o santifica. Capítulo 20, verso 20. Agora o verso 20. E santificais os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que sabais que eu sou eterno, vosso Pai, vosso Criador. Então, meus amados, o sábado foi sim dado. Temos que observar e guardar. Sim, eu creio e concordo no sábado. Mas a senhora White e os adventistas, eles acreditam, meus amados, que o sábado é o selo do Criador e que o sinal da besta é o domingo. As Escrituras nos afirmam no livro do Apocalipse que haverá um dia onde todos vão passar por uma prova, e ali será dado certo sinal sobre a mão direita e sobre a fronte. Mas aqui está escrito, Apocalipse 14, nos está escrito desta maneira: a fazer que todos, Apocalipse 13, verso 16, e fazer que a todos pequenos e grandes e ricos e pobres e livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o selo ou marca da besta, o nome da besta, e o número do seu nome, Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o seu número é número de homem, e o seu número é 666. As Escrituras nos diz que o número da besta, meu amado, é número de homem. Apocalipse 13, verso 18. É número de homem. Aqui não está dizendo que é número de dia, que é um dia, mas que é o número de um homem. E nós temos que entender e estudar as Escrituras para saber quem é
este homem. As Escrituras diz que vai vir um homem do pecado, filho da perdição, que se assenta no lugar como se fosse o próprio Criador, que está acima do próprio Criador. Quem será, meu amado? Nós temos que estudar as Escrituras. Então o selo da besta não é o domingo, meu amado. O domingo apenas foi um dia que foi colocado no lugar do santo sábado do Criador. Se você, qualquer um, pegar o catecismo romano da Igreja Católica Apostólica Romana, ali você vai ver, no lugar que é para estar santificado o sábado, vai estar escrito: guardai domingos e festas. Então eles retiraram o sábado para colocar, guardar domingos e festa. Não que o domingo é o selo da besta, pelo contrário, se você desobedece o sábado e começa a crer no domingo como dia ou qualquer outro dia que não seja o sábado, com a sua mente consciente, você vai estar pecando diante do Criador. Mas a partir do momento que você não sabe, você não tem entendimento, não tem conhecimento dessa verdade, o Criador ele não vai te julgar pelo que tu não sabe. Porque as Escrituras nos diz que o Criador ele tolera o tempo da ignorância. Isso é para quem conhece, meu amado. Mas também eles diz que as 2.300 tardes e manhã, como está no livro Vidas e Ensinos de Daniel, eles dizem que ali é 2.300 anos, meus amados. Sendo que ali se refere a 2.300 dias, que está aqui a Daniel 8:13 e o 14 diz: depois vi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durarás a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de seres pisados? Verso 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Quando o povo foi cativo para a Babilônia, meus amados, passaram ali aproximadamente 70 anos. 70 anos longe do seu Criador. Mas ali muitos hebreus permaneceram fiéis ao seu Criador. Então saiu a ordem do rei Artaxerxes, que está lá em Adras 7. Então aqui essas 2.300 tardes de manhã de Daniel, meu amado, se refere a 2.300 dias, 2.300 sacrifícios que foi retirado. Então, porque era um sacrifício um pela manhã e um outro pela tarde. Não 2.300 dias, como está escrito, 2.300 anos, como está escrito no livro da senhora White. Então, meus amados, o que eu tenho para dizer é: qualquer adventista vai colocar os escritos da senhora White acima das escrituras sagradas. Os escritos delas têm muitas coisas boas? Sim, tem. Mas uma coisa que muitas vezes deixa as pessoas intrigadas ou em dúvida é: o que ela escreveu foi inspirada pelo próprio Criador, nada foi tirado? Ou alguém manipulou seus escritos para dar base a qualquer outro tipo de doutrinas? Se você pegar o livro da White, meu amado, o livro História da Redenção, você vai ver que ali só está na criação o pai e o filho. Disse o pai a seu filho: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas se você for para o livro Evangelismo, você vai encontrar que ali diz que o pecado pode ser vencido pela terceira pessoa da Trindade, meu amado, se referindo ao Espírito Santo, sendo que ela mesma afirma nos seus escritos que o Espírito Santo é a presença, é a manifestação do próprio Pai e do próprio Filho, não uma outra pessoa, meu amado. Mas esse não é o caso. Então, meu amado, por que os adventistas eles colocam os escritos de Ellen White acima da autoridade das Santas Escrituras? Porque se as Escrituras estão dizendo que o selo do Criador é o Espírito Santo, se as Escrituras estão dizendo no livro dos Hebreus que o Messias subiu aos céus, ele fez uma só redenção, uma só investigação por cada um de nós, ele é o único intercessor por nós, o juízo não é 3 fases, é uma fase, que você se salve e que você se perca, ele vai voltar para te buscar. E eles confirmam e batem e creem que o Messias entrou no Santo dos Santos no ano de 1844, que a profecia de Daniel 8, 14, 13 é 2.300 anos. Então, meu amado, que você possa acreditar no que diz as Escrituras, não vá pelo que eu estou dizendo ou pelo que qualquer um outro diz, porque as Escrituras nos diz que o Espírito da verdade nos guiará toda a verdade. Nenhum de nós somos dono das verdades, mas nós temos que buscar por nós mesmos entender o que diz as Escrituras.
Que o Eterno, meu amado, possa te abençoar, possa te purificar, lavar o teu coração e que você possa crer no Criador como único Salvador, no Pai, o poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas. O Filho não criou, quem criou foi o Pai. Isso está relatado em Provérbios, verso 30. Quem amarrou os ventos nos seus mantos? Quem fez todas as coisas? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? O Espírito do Filho que veio a este mundo. Isso está em Gálatas 4, verso 6. O Pai enviou o Espírito do Filho, meu amado. Que o Eterno possa te abençoar e que você possa entender e compreender o que diz as Escrituras, colocando toda a autoridade das Escrituras acima de qualquer outro. Que o Eterno possa te abençoar, que Ele possa purificar a tua mente e o teu coração. Que você não seja manipulado por ninguém, mas creia somente no Evangelho da paz, o Evangelho da salvação. Que seja feita a vontade do Criador em tua e na minha vida, assim seja.